Boa tarde, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 17 de fevereiro de 2022, para mais uma tarde de estudos, para mais uma tarde de reflexão. Vamos iniciar o nosso estudo fazendo a nossa prece, pedindo a Deus, nosso Pai, que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos dê, que cada um de nós possa fazer o seu esforço pessoal para melhorar cada vez mais e que possamos, Senhor, dentro das nossas possibilidades, providenciarmos a nossa melhora íntima, que se faz muito necessária. E também vamos pedir a Deus, como não podemos deixar de lado, a sua proteção, seu amparo, seu consolo para todos esses nossos irmãos. Em especial aqui eu peço pelos companheiros da região serrana, da cidade de Petrópolis, que na terça-feira sofreu com um desastre natural muito violento. Então, que Deus tenha piedade desses nossos irmãos e que cada um de nós possa colaborar com as nossas preces, as nossas boas vibrações, que tudo se restabeleça e melhore o mais rápido possível. E assim, envolvidos pelas vibrações que com certeza nos cercam vindo do alto, te pedimos, Pai, amorosamente, que nos permita iniciarmos a nossa reunião da noite de hoje, os nossos estudos. Eu quero lembrar a todos também que hoje não haverá o curso dos ensinos de Jesus, depois do curso Adversidade dos Carismas, e que nós teremos a nossa palestra pública às 19h40 normalmente, e nós mandei um aviso para todos vocês que aqueles que puderem participar da reunião pública, ao final aguardem um pouquinho mais, que nós vamos fazer uma radiação, uma prece, né? Pedindo a Deus proteção e misericórdia para esses nossos irmãos, porque a situação aqui em Petrópolis está realmente muito grave, muito grave, muito grave, e muitos irmãos estão desencarnando, e há um verdadeiro desespero tomando conta da população. Então, que a gente possa colaborar com os nossos bons pensamentos, né? Então, como eu falei antes para vocês, toda quinta-feira, eu não sei se dá para vocês verem o livro, né? Por causa da tela, mas eu acredito que dê sim. Nós fazemos o estudo às quintas-feiras, às 17 horas, do livro Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, do nosso irmão Hermínio de Miranda. Nós estamos estudando o capítulo 2, que trata da mini-biografia da médium Regina. E no capítulo 2 vamos estudar hoje o subitem 13, reflexões sobre a humildade. Então, eu vou começar tomar um pouquinho de água aqui, fazendo a leitura do texto do livro do Diversidade dos Carismas. Muitas mediunidades promissoras, diz o Hermínio, naufragaram logo de início aos primeiros embates por excesso de confiança, né? Por excesso de confiança, ou temor exagerado por desânimo ante as dificuldades iniciais, por falta de perseverança no treinamento ou por desinteresse em promover certas mudanças íntimas, renunciar a algumas comodidades e pequenos vícios de comportamento ou de imaginação. Então, ele coloca aqui algumas situações que podem levar a um fracasso, né? Primeiro,
excesso de confiança. O médium que se acredita, né, poderoso e que, por causa disso, ele não precisa tomar muitos cuidados. Ou então ele diz temor exagerado. Aquele médium que tem medo de tudo e que acha que a qualquer momento algo de ruim vai acontecer. Depois ele diz também desânimo. Outro problema aqui, desânimo ante as dificuldades iniciais. A questão do desânimo é uma questão que afeta não é só a mediunidade, qualquer tipo de trabalho. Tem gente que começa a fazer uma atividade, na primeira dificuldade a pessoa já fica desanimada, né? Ah, não é bem isso que eu queria, não sei o quê. Então, o desânimo é um fator também que pode levar ao fracasso. Ele também diz aqui, desinteresse em promover certas mudanças, porque mudanças íntimas, transformação, a pessoa não deseja fazer isso. Renúncia a algumas comodidades e pequenos vícios de comportamento ou de imaginação, né? Então, ele elencou aqui excesso de confiança, temor exagerado, desânimo entre as faculdades iniciais, falta de perseverança no treinamento, desinteresse em promover certas mudanças íntimas e renúncia. Então, 6 problemas que podem levar ao médium ao fracasso. Então, ele foi pensando 6 probleminhas que podem levar ao médium ao fracasso, tá? Não quer dizer que ele tenha que passar por essas 6, mas umas 2 ou 3 aqui, com certeza, pode derrubar o médium. Com certeza. Então, ele diz aqui, são muitos ainda os que julgam que basta sentar-se à mesa mediúnica para começar a produzir fenômenos notáveis, receber espíritos elevados, ter vidências espetaculares ou curar doenças irredutíveis. Antes da gente continuar, eu vou pedir aos companheiros, se algum de vocês tiver esse livro aqui, tá dando para ver o livro? Não, eu vou dizer o nome. Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, da Sueli Caldas Schubert, Obras Póstumas e Livro dos Médios. Quem tiver esses 3, já ajuda, tá? É Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, da Sueli Caldas Schubert, Livro dos Médios e Obras Póstumas. Esse Mediunidade para Ser Feliz, da Sueli Caldas Schubert, é bem antigo. Mediunidade, 2 pontos. Caminho para Ser Feliz. Livro dos Médios e Obras Póstumas. Que talvez a gente vá usar, tá? Então, vamos continuar aqui. Então, ele diz aqui, são muitos ainda os que julgam que basta sentar-se à mesa mediúnica para começar a produzir fenômenos notáveis, receber espíritos elevados, ter vidências espetaculares ou curar doenças irredutíveis, né? Então, tem gente que acredita que basta isso. Agora, eu fui convidado para trabalhar na mesa mediúnica. Então, a pessoa vai trabalhar na mesa mediúnica e está tudo resolvido. Está tudo resolvido. Não tem problema nenhum. Agora é só deixar correr. Tem gente que tem essa, né, essa interpretação equivocada. Então, continuando aqui. Vamos continuar aqui. Nada disso
ele vai e corta, né? Nada disso. A primeira atitude a adotar-se, seja ou não este conselho, tipo, ou nada disso. A primeira atitude a adotar-se, seja ou não este conselho tido como pregação, é a de humildade. Tá? Então, é o que ele diz. Nada disso, essa coisa de achar que sentou já vai começar a fazer sucesso, não é assim que a coisa acontece. Então ele diz, a primeira atitude do médium é ter humildade. Essa é a primeira atitude. O médium precisa ter humildade. É a primeira coisa que o médium precisa se investir. É de humildade. E ele diz aqui, ó, não pense que sua mediunidade vai abalar o mundo ou servir de veículo a revelações sensacionais. Ah, não pense nisso. Começou o trabalho mediúnico e não pense que já vai estar comunicando como Divaldo, como Ivone, como Chico, assim. Tchan, 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 tchan. Ele diz que não. Não pense que sua humildade vai abalar o mundo ou servir de veículo a revelações sensacionais. É mais fácil perder-se uma oportunidade de exercício mediúnico razoável pela vaidade do que por qualquer outro obstáculo, e mais desastroso, porque em vez de uma contribuição modesta, porém positiva, optamos pelo desacerto. Então, a vaidade é um dos grandes escolhos do médium. Muito. É um dos grandes escolhos do médium, tá? E ele diz que muitas mediunidades, e a gente, quem conhece um pouquinho do movimento espírita, sabe que muitos médios se perdem pela questão da vaidade. Alguns continuam até psicografando livro, fazendo palestras, mas se você tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, você percebe que aquele médium se perdeu. Que ele se perdeu. Você percebe isso. Não precisa ser nenhum especialista para a gente perceber. E a gente percebe isso, sabe como? Quando você viu o médium no início, alguns anos atrás, quando ele começou com aquela calcinha muito simples. Eu tenho um que eu achei assim, interessante, que ele, quando começou, era assim, era aquela calcinha muito simples, aquele blusãozinho de botãozinho, manga curta, e com o passado, aquele cabelo cortadinho, assim, e depois, com o passar do tempo, meu Deus do céu. Sabe, você olha, se você pegar ele há 15 anos atrás e pegar agora, você diz assim, não é a mesma pessoa. O que aconteceu? A vaidade foi envolvendo a criatura, e a criatura se perdeu. Agora, a gente não pode esquecer que isso pode acontecer com a gente também, tá? Não é com eles que acontece, pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um de nós, tá? Como diz o outro, o bichinho da vaidade, porque não tem o bichinho do ron-ron, lembra? Daquele cara da garganta, o bichinho do ron-ron. O bichinho da vaidade pode atacar qualquer um de nós. Nenhum de nós está livre do vírus da vaidade. Nós somos vaidosos. Então ele diz aqui, e raríssimas vezes ocorre tranquilamente, sem inquietações e perplexidades, as quais o médium ainda... não, eu estou lá em cima, ele diz, desculpa. E mais desastroso, porque em vez
de uma contribuição modesta que o médium ia dar, porque se ele não fosse vaidoso, ele daria a sua contribuição modesta. Mas, agora, se perdendo pela vaidade, ele vai entrar num desacerto, né? Porque a contribuição modesta seria positiva. Mas como ele se deixou levar pela vaidade, ele optou pelo desacerto. Aí eu trouxe esse livro da Sueli Caldas-Schulman, depois eu vou tirar foto e vou botar no grupo, até porque vocês não estão conseguindo ver a capa, Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, um livro muito bom da Sueli, antigo e muito bom. Esse livro eu comprei no CEOI em 30 de julho de 2007, quando a Sueli Caldas-Schulman esteve no CEOI, fazendo um encontro de mediunidade, né? Aí eu comprei o livro e ela autografou para mim. Então eu tenho a data aqui, 30 de julho de 2000, do ano 2000. Ela fez um encontro de mediunidade do CEOI. Então, no capítulo 4 desse livro, a Sueli Caldas-Schulman, que já desencarnou, tem um título que diz Entre a Dúvida e a Realidade. Então, eu selecionei alguns pedacinhos para a gente ler desse livro, onde ela diz assim: dúvidas são normais na fase inicial da educação e desenvolvimento mediúnico, tá? De certa maneira, a dúvida é saudável, pois significa que o médium se está questionando, exercendo a autocrítica para certificar-se de que não está criando em sua própria mente tudo o que ocorre com ele na reunião. Nesse sentido, o médium deve analisar o seu desempenho, fazer sempre uma autoanálise, estabelecendo as diferenças quando tais ideias surgem, verificando o teor de que se revestem, o conteúdo emocional que apresentam e confrontá-las com seus próprios pensamentos antes que brotassem em sua mente. Então, ela está falando da necessidade que o médium tem de fazer uma autoanálise, tá? De verificar se o trabalho que ele está fazendo está correto, para que ele não seja aquele médico que diz: eu psicografei, está psicografado, né? Já é um ponto de vaidade. Eu psicografei, está psicografado. Ai de alguém que ousar duvidar do que eu estou fazendo. E aí ela diz aqui: em que estava pensando antes de estas ideias surgirem? É uma coisa que você deve pensar. Quando você tem uma ideia, vem uma inspiração, alguma coisa assim, e que você desconfie que pode ser do plano espiritual, você tem que pensar: no que eu estava pensando antes dessa ideia surgir? Por que fiquei triste ou com raiva, cansado ou aflito, me sentindo doente, envelhecido? Por que me vejo no hospital ou no lugar escuro e ermo? Por que sinto alguém tão próximo a mim chorando e pedindo perdão? Avaliações deste tipo é que possibilitam o aclaramento das dúvidas pelas respostas insofismáveis que você mesmo irá encontrar. A dúvida, enquanto questionamento, significa que o médium analisa racionalmente o fenômeno mediúnico e o seu desempenho diante dele. Esse questionamento deve ser mantido ao longo do tempo, submetendo tudo, olha aí, gente, submetendo tudo ao crivo da razão, conforme aconselha Allan Kardec. Então, todas as mensagens que você receber, procura fazer uma autocrítica, uma análise. Se você achar que você não está em condições de alcançar resposta satisfatória, procura alguém que você confie, que você saiba, que estuda a doutrina, e pede para o companheiro analisar. E se o companheiro detectar algum probleminha, não tem que ficar afetado. Nossa, está duvidando da minha mediunidade? É a questão da vaidade.
que pode levar a perder. Reflita para ver se realmente o companheiro não está com razão. Ficou em dúvida ainda? Procure outro. É isso que a espiritualidade pede para a gente fazer. Se não houver essa avaliação sua, e se você desejar de outras pessoas de confiança, se desde o primeiro momento o médium aceitar tudo o que vem por seu intermédio, se julgar que os espíritos que recebe foram na Terra personalidades famosas ou benfeitores espirituais de renome no meio espírita, se mantiver a certeza de que não erra, que já tem conhecimento pleno e completo, se estiver convicto de que trouxe uma missão de relevância e que por isso mesmo, com 1 ano de treinos mediúnicos, já se sente apto a psicografar e publicar livros, a realizar curas, neste caso, é preciso dizer a esse médium que as coisas para ele não vão bem. Que é preciso parar e autoavaliar-se. Que é imprescindível buscar a ajuda de pessoas criteriosas e experientes que conheçam o espiritismo e tenham reconhecida competência para esclarecê-lo. Esse médium saberá. Então, olha a observação que ela vai colocar aqui. Esse médium saberá, então, que no início da mediunidade, os espíritos que vêm trabalhar com o medianeiro, quer dizer, com o médium, são de condição mais simples, encarregados de realizar os primeiros treinos mediúnicos de psicografia ou psicofonia. Essa mensagem é da Sueli Coudechourt. Então, ela nos alerta que, no início do nosso trabalho mediúnico, seja de psicofonia, psicografia ou qualquer outro tipo de faculdade mediúnica, os espíritos que vêm trabalhar conosco, na maioria das vezes, são de condições mais simples, encarregados de realizar os primeiros treinos mediúnicos. Então, não tem essa coisa de achar que, como ela estabelece aqui o tempo de 1 ano, você já está dando comunicações de espíritos de escola. Aí, se nós voltarmos um pouquinho no livro Diversidade dos Carismas, vamos dar uma voltinha aqui. Deixa eu pegar aqui. Voltem aí uma página do livro Diversidade dos Carismas do Hermínio Miranda. Volta uma página aí. Procura um parágrafo que está escrito assim. Há tarefas. Procurei. Acharam? Uma página e meia do livro Diversidade dos Carismas. É só voltar uma página e meia. Tá assim. Eu acho que vocês já acharam. Há tarefas no aprendizado. Acharam? É só voltar de onde a gente estava, Diversidade dos Carismas. Volta uma página e meia. Não está muito longe, não. Volta uma folha assim, ó. Uma folha do livro. Tá aqui, ó. Há tarefas no aprendizado. Todo mundo já achou? Não volta mais de 2, não, gente. Volta uma folha e meia só. Você vai ter 2 parágrafos. O outro assim, ó, o principal obstáculo na fase inicial, e no parágrafo de baixo está assim. Há tarefas no aprendizado que competem nitidamente ao médium realizar. Nós já lemos isso na aula passada. E diz assim, e ele não deve sobrecarregar os espíritos manifestantes, seus mentores,
ou guias com obrigações e esforços de sua responsabilidade pessoal. Todo mundo já achou, gente? Não é muito longe, não. É uma folha e meia. Aí diz assim: mesmo porque, em geral, os primeiros espíritos que se aproximam de um médium iniciante são os de mais baixa condição, como assinalam os textos confiáveis de Kardec e de seus continuadores. Então, o que o Hermínio fala aqui, eu acho que todo mundo já achou esse parágrafo, eu vou voltar a ler o que está no meio do parágrafo. Não vou nem pegar lá no início, que o parágrafo começa assim: há tarefas do aprendizado. Eu vou pegar a quarta linha desse parágrafo, que ele diz assim, depois de um ponto e vírgula, tá assim, ó, mesmo porque, em geral, os primeiros espíritos que se aproximam de um médium iniciante são os de mais baixa condição, como assinalam os textos confiáveis de Kardec e de seus continuadores. Eu dou um conselho a vocês: sublinhem isso. Quem tem essa caneta amarela marca-texto, sublinha isso. Quem não tem, pega um lápis, sublinha isso. Mesmo porque, em geral, os primeiros espíritos que se aproximam de um médium iniciante são os de mais baixa condição, como assinalam os textos confiáveis de Kardec e de seus continuadores. Isso aqui é importantíssimo. E está em acordo com o que a Sueli Caldas Schubert disse e que eu vou reler. Tá? Esse médium saberá, então, que no início da mediunidade, os espíritos que vêm trabalhar com o medianeiro é o médium, são de condição mais simples, encarregados de realizar os primeiros treinos mediúnicos de psicografia ou psicofonia. Então, a Sueli e o Hermínio estão falando a mesma coisa. Todo mundo sublinhou do Diversidade dos Carismas, isso que eu pedi para sublinhar, né? Agora vocês vão voltar aonde nós estávamos. Vamos voltar aqui aonde nós estávamos. Minto, desculpe. Eu vou pegar o livro Obras Póstumas na segunda parte. A segunda parte do livro Obras Póstumas, quem quiser, vai lá no índice. Tá assim, segunda parte do índice do Obras Póstumas. Aí tá assim, ó. Segunda publicação. A minha primeira iniciação no Espiritismo. É só pegar no índice do Obras Póstumas, tem assim, primeira parte, aí passa uma folha, aí tá assim, segunda parte. Aí tá assim, extratos do livro, as previsões, e embaixo, a minha primeira iniciação no Espiritismo. Nesse texto, a minha primeira iniciação do Espiritismo, você procura o parágrafo 7º, desculpe, parágrafo 8º, tá? Livro Obras Póstumas, segunda parte, minha primeira missão no Espiritismo, que é o segundo artigo da segunda parte. O segundo artigo da segunda parte. 8º parágrafo. Todo mundo já achou? O texto pode ser um pouquinho diferente, mas não tem problema, dá para todo mundo entender. A minha primeira iniciação no Espiritismo, segundo artigo da segunda parte do livro Obras Póstumas, 8º parágrafo. Diz assim: é Kardec contando como é que iniciou o trabalho dele. Ele fala assim: bem depressa, ocasião se me ofereceu de observar mais atentamente os fatos, como ainda o não fizera. Ele teve uma oportunidade de assistir uma reunião e observar o que estava acontecendo lá, como ele ainda não tinha feito antes. E ele continua: numa das reuniões da senhora Planey Mason,
Travei conhecimento com a família Baudin, que residia então à rua Rochecourt. O senhor Baudin me convidou para assistir às sessões semanais que se realizavam em sua casa e às quais me tornei desde logo muito assíduo. Eram bastante numerosas essas reuniões, além dos frequentadores habituais. Admitia-se todos os que solicitavam permissão para assistir a ela. Bastava você chegar lá e dizer assim, eu quero participar da reunião. Deixavam você assistir. Os médios eram as duas senhoritas Baudin, que escreviam numa ardósia, com auxílio de uma cesta, chamada carrapeta. Gente, aqui é o 8º parágrafo, tá? Do texto Minha Missão. Tá na segunda parte do livro Obras Póstumas. Na segunda parte, você vai no segundo artigo, Minha Missão. Chegou ao segundo artigo, 8º parágrafo. Então, ele diz aqui, com auxílio de uma cesta, chamada carrapeta, e que se encontra descrita em um livro dos médiuns. Esse processo, que exige o concurso de 2 pessoas, quer dizer, o auxílio de 2 pessoas, exclui toda a possibilidade de intromissão das ideias do médium. Aí tive ensejo de ver comunicações contínuas e respostas a perguntas formuladas. Algumas vezes até a perguntas mentais que acusavam de modo evidente a intervenção de uma inteligência estranha. Aí, olha o que ele vai dizer aqui. Eram geralmente frívolos os assuntos tratados. Então, nessa reunião, os assuntos que se tratavam não era nada sério. Era aquela bobajara que se tratava ali na reunião. Os assistentes se ocupavam principalmente de coisas respeitantes à vida material, ao futuro, numa palavra, de coisas que nada tinham de realmente sério. Então, as perguntas que eram feitas aos espíritos era só de interesse pessoal. Com quem eu vou casar, meu marido me trai, eu tenho alguma herança para receber, eu perdi um negócio assim, eu vou achar. Era só esse tipo de perguntas que eram feitas aos espíritos. Aí ele continua assim. A curiosidade e o divertimento eram os móveis, quer dizer, eram os objetivos capitais de todos. O povo só queria se divertir. Olha só, dava o nome de Zéfiro o espírito que costumava manifestar-se, nome perfeitamente acorde com o seu caráter e com o da reunião. Então, havia um espírito chamado Zéfiro, que era o espírito que respondia às respostas de todo mundo nessa reunião na casa do senhor Baudin. Aí ele diz aqui, entretanto, era muito bom. Ele era um espírito frívolo, quer dizer, sem muito conhecimento, mas era um espírito bom. E se dissera protetor da família. Se com frequência, olha só o que Kardec diz, se com frequência o espírito fazia rir, ele devia contar piadas, coisas engraçadas, e todo mundo caía na gargalhada com as coisas que ele dizia. Também sabia, quando preciso, dar ponderados conselhos e manejar, se ensejo se apresentava, o epigrama. Epigrama pode ser uma composição poética, pode ser uma sátira, entendeu? Pode ser um comentário malicioso, um dito picante, uma zombaria. Era um espírito bom, mas que gostava de vez em quando de contar umas piadinhas, umas histórias picantes, né? Contar umas fofoquinhas. Então, era um espírito que, como o pessoal disse por aí, um bom camarada, entendeu? Gostava de estar ali no meio do pessoal, acontecendo. Olha aqui o que o Kardec vai dizer agora. Relacionamos-nos de pronto.
Kardec aqui está começando a caminhada dele no movimento, dentro da doutrina, está começando a conhecer, apesar de não ser médium, aquele médium dinâmico, que é o extensivo, ele logo faz amizade com aquele espírito. E ele diz aqui, relacionamo-nos de pronto. E ele me ofereceu constantes provas de grande simpatia. Então, Kardec, no início do contato dele com a doutrina, ele não se relaciona com o espírito de escola. Percebeu? Ele começa a se relacionar com o espírito como esse aqui. Um bom camarada, gostava de contar piada, coisas picantes, uma fofoquinha, até dava os conselhos. Mas foi esse o espírito que ele começou a entrar em contato. E aí ele ainda vai dizer assim, não era um espírito muito adiantado. Kardec fala, Zéfiro não era um espírito muito adiantado. Porém, mais tarde, olha só, porém, mais tarde, alguns anos depois, ou um ano depois, mais ou menos, porém, mais tarde, esse espírito foi assistido por outros. Então, ele diz aqui, ó, porém, mais tarde, assistido, quer dizer, auxiliado por espíritos superiores, me auxiliou nos meus trabalhos. Então, o Zéfiro, mais tarde, recebeu ajuda de espíritos superiores e aí, um pouco mais esclarecido e assessorado pelos bons espíritos, foi ajudar o Kardec nos trabalhos de Kardec. Então, o espírito que começou a ajudar Kardec no trabalho dele foi o Zéfiro. Um espírito pouco adiantado que recebeu orientação dos espíritos superiores para poder dar o primeiro encaminhamento a Kardec. E Kardec diz assim, depois que ele ajudou Kardec nos primeiros trabalhos, que ele disse para o Kardec que tinha de reencarnar e dele não mais ouvi falar. Percebeu? E aí o Kardec continua. Foi nessas reuniões, inicialmente frívolas, que comecei os meus estudos sérios de espiritismo. Menos ainda por meio de revelações do que por observações. Então ele começou o trabalho dele, o Kardec, não foi por revelações do plano espiritual, não. Foi por observações. Entendeu? Foi ali, ó, suando, auxiliado por um espírito pouco adiantado, que era dado a piadinhas, mas que depois recebeu a ajuda da espiritualidade superior para poder dar um embasamento maior ao Kardec. E aí ele diz assim, ó, apliquei essa nova ciência, que é o espiritismo, como fizera até então o método experimental. Então, o Kardec começou o trabalho dele não em cima de revelações que ele recebeu do plano espiritual, porque o Zéfiro não tinha a mínima condição de fazer nenhuma revelação para ele. Através de observações e experimentações, porque a questão da experimentação, o Kardec já empregava isso dos trabalhos dele, como professor. E aqui eu vou pular um parágrafo e vou para o próximo, que diz assim, vê se vocês acham. Um dos primeiros resultados, é o próximo parágrafo, tá? Segue à frente. Diz assim, um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo, olha aí, ó, foi que os espíritos, nada mais sendo do que as almas dos homens,
não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. E foi isso que ele percebeu. Tipo assim, eles são homens como eu. Não têm todo o conhecimento do mundo, não são dotados de toda a sabedoria do mundo. Foi isso aí que ele descobriu. E aí ele diz aqui, ó, que o saber de quem diz que o saber de que dispunham se circunscrevia, quer dizer, se limitava ao grau que haviam alcançado de adiantamento e que a opinião deles só tinha o valor de uma opinião pessoal. Então, eles disseram, o grau de conhecimento que eles têm é de acordo com o grau de elevação que eles têm, tá? E a opinião deles não passa da opinião deles, entendeu? É a opinião dele. Não é uma verdade absoluta. É a opinião dele. Aí ele diz aqui, reconhecida desde o princípio esta verdade, me preservou do grave escolho de crer na infalibilidade dos espíritos e me impediu de formular teorias prematuras, tendo por base o que fora dito por um ou alguns deles. Então, a partir desse momento, cara, é o seguinte, eu não vou acreditar em tudo que os espíritos falam. O espírito falou uma coisa, eu vou pesquisar e verificar se aquilo é verdade mesmo, como, infelizmente, muitos de nós fazemos. Aí, foi fulano de tal que falou, carimba, é verdadeiro. Aí, é fato ou fake? É fato. E, ó, isso vem da espírito. É fato? Não. E também, a gente tem que entender que espíritos também se equivocam. De repente, eu peguei um livro do Chico e vi alguma coisa ali que não está em acordo absoluto com o que Kardec disse. Chico é um médium, um espírito. Olha o que ele diz aqui, ó. Olha o que ele diz aqui. Eles, nada mais sendo do que as almas dos homens, não possuem nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. O Chico poderia se equivocar? Sim. O Divaldo poderia se equivocar? Sim. Joana de Anjos pode se equivocar? Pode. Não são espíritos puros. Só os espíritos puros, como Jesus e outros que existem inúmeros, não cometem mais esses equívocos. Entenderam? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E isso não significa que o espírito perdeu o seu valor. Que tem gente que é assim, né? Cometeu um erro ou se equivocou em alguma coisa, Nossa Senhora. Quem vem estudando com a gente, lembra daquela questão das almas gêmeas, né? Lá do livro Consolador, quando o Emmanuel falou que o Chico não filtrou bem a mensagem dele, por isso que deu aquele problema todo. E aí, ainda aqui no livro Obras Póstumas, vamos pular uma página e pula uma folha e vocês vão encontrar assim, 11 de dezembro de 1855, em casa do senhor Bodin, médio senhora Bodin, meu espírito protetor. Acharam? Todo mundo achou, né? São perguntas e respostas. Gente, começa a entrar em vibração, começou a chover com muito trovão aqui. Então está escrito assim. Pergunta. Quem pergunta é Kardec. Quem responde é Zéfiro, esse espírito que ajudou Kardec. Então Kardec pergunta assim. No mundo dos espíritos, algum haverá que seja para mim um bom gênio? Olha, Kardec estava começando a caminhada dele. Então ele fez esse tipo de pergunta para o Zéfiro. Todo mundo achou, né? E o Zéfiro diz, sim. Pergunta 2. Será o espírito de algum parente ou de algum amigo? E o espírito responde, nem uma coisa nem outra.
Aí, terceira pergunta. Quem foi ele na Terra? Um homem justo, de muita sabedoria. Kardec pergunta de novo. Que devo fazer para lhe granjear, quer dizer, para conquistar a benevolência desse espírito? Aí Zéfiro diz, todo o bem possível. Kardec pergunta de novo, por que sinais poderei reconhecer sua intervenção? Zéfiro responde, pela satisfação que experimentais. Terei algum meio de o invocar? E qual é esse meio? Ter fé viva e chamá-lo com instância. Reconhecê-lo-ei depois da minha morte no mundo dos espíritos? Sobre isso não pode haver dúvida. Será ele quem virá receber-te e felicitar-te, se houveres desempenhado bem a sua tarefa. Aí o Kardec bota uma notinha assim. Vê-se por essas perguntas que eu fiz, que eu era ainda muito noviço acerca das coisas do mundo espiritual. Porque ele só perguntou coisa sem muita importância para o Zéfiro. Era mais para matar a curiosidade dele, né? Então ele não fez nenhuma pergunta assim, profunda. Ele perguntou o que a gente ia perguntar. Então ele mesmo disse assim, ó, repare que o tipo da pergunta que eu fiz mostrava que eu tinha pouco conhecimento. Aí diz assim, o espírito, ele continua, Kardec, o espírito de minha mãe vem visitar algumas vezes, vem e te protege quanto lhe é possível. Vejo-a frequentemente em sonho. Kardec fala, será uma lembrança e o efeito da minha imaginação? Não, é mesmo ela que te aparece. Deves compreendê-lo pela emoção que sente. Aí tem outra notinha de Kardec. Isto é perfeitamente exato. Quando minha mãe me aparecia em sonho, eu experimentava uma emoção indescritível. O que o médium não podia saber. Aí Kardec pergunta, quando faz algum tempo isso, evocamos essa e lhe perguntamos se poderia ser o gênio protetor de um de nós. Ele respondeu, mostre-se um de vós digno disso, estarei com esse. Vou-lo dirá, Zéfiro, julgas que eu poderei merecer esse favor? Aí o espírito responde, se o quiseres. Aí Kardec pergunta, que me é necessário para isso? Aí o Zéfiro diz, fazer todo o bem que possas e suportar com coragem as penas da vida. Então a gente vê que Kardec, quando inicia o trabalho dele, o contato dele também era com esses espíritos. Gente, eu vou ter que encerrar a aula, porque a chuva que está caindo é fortíssima. E daqui a pouco a internet vai dar problema, tá? Então nós vamos encerrar por aqui, antes que a internet dê problema, tá? E convidando a todos para estarem conosco às 19h40 para a nossa palestra pública.